Vou começar compartilhando minha tela com vocês, uma pequena apresentação. Eu vou me apresentar formalmente, porque nessa disciplina tem uma coisa bastante interessante, que eu vou ter alunos de outros campos. Chavantina, Alta Floresta, onde mais? Nova Mutum. Então, vai ser um negócio bem interessante, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, fazer uma pequena apresentação a meu respeito, e depois a gente passa, então, para o plano de ensino, tá? Ok. Todos conseguem ver essa apresentação, essa tela de apresentação? Sim. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha tela do Google Meet no monitor ao lado aqui que eu estou utilizando, para que eu possa ver vocês, quando vocês fizerem alguma pergunta via chat e tal, eu consigo ver e consigo ver quem está entrando também, né? Porque tem uns que estão entrando agora, tá? Eu vou pedir assim, gente, deixe os microfones desativados, né? Se quiserem ligar a câmera, legal, mas deixe os microfones desativados para não dar interferência, tá bom? Enquanto isso, se precisarem fazer alguma pergunta, eu vou deixar o chat aberto aqui do lado e eu vou acompanhando aqui no chat. Bom, então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandro César Faleiro, eu sou professor da Unemat desde 2006, né, já tenho alguns anos, mas eu vou fazer um pouquinho da minha trajetória para vocês saberem quem eu sou, tá? Eu sou licenciado pela Universidade Estadual de Maringá, isso desde 94, já são aí 25 anos de carreira, né, 26 quase, né? Eu fiz meu mestrado em agronomia em 2000, na UEM também, eu sou mestre em melhoramento genético de plantas. Entrei na Unemat, como eu disse anteriormente, em 2006, no concurso de 2006. Cheguei aqui em agosto, em Angará da Serra, e fiz meu doutorado também em agronomia, mas meu título é de doutor em ciências, na área de concentração de recursos genéticos vegetais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Como atividade de ensino, eu ministro aula na graduação, somente no curso de agronomia, as disciplinas de citologia e genética na agropecuária. Na pós-graduação, eu sou professor do mestrado profissional em ensino de biologia em rede, o ProfBio. O ProfBio é um mestrado em rede porque nós temos 19 instituições ligadas a ele. A Unemat é uma instituição filiada, tá? O único campus da Unemat que tem um polo nesse mestrado é o de Tangará da Serra, e o mestrado é coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? No mestrado, a minha linha de pesquisa é na área de ensino, porque ele é um mestrado profissional de ensino de biologia. Então, eu desenvolvo na área de ensino e aprendizagem de biologia em duas linhas, que são as práticas e estratégias para ensino de biologia e produção e avaliação de recursos didáticos. Né? Nessa última parte, eu trabalho com criação de aplicativos para aula em smartphone. Tá? Nas atividades de pesquisa, eu atuo em duas linhas, que é a mutagênese ambiental. Basicamente, a gente avalia a influência de compostos químicos no ciclo celular de plantas, e na área de biologia celular e molecular de plantas. Tá? Então, isso é só para a gente conhecer um pouquinho, para aqueles que ainda não me conhecem. Né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso plano de ensino. Tá? Essa experiência ela vai ser bem interessante tanto para mim quanto para vocês, podem ter certeza. Tá? Primeiro, que vocês devem ter visto lá na resolução, que nós vamos ter uma disciplina de 60 horas em 6 semanas. Né? E aí você pensa, meu Deus do céu, 60 horas em 6 semanas, falei, você vai acabar com a gente, você vai mandar... Não, gente, olha só. Vocês vão perceber que eu planejei as aulas para elas serem feitas diariamente. Tá?
sem muito exagero, porque eu também não quero que vocês saiam por aí que nem uns malucos fazendo 2, 3, 4, 5 aulas num dia e não ter tempo de absorver aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando. Tá? Então, o que eu quero é que vocês tenham tranquilidade para ver a disciplina, para seguir com a disciplina, tá? Sem muita loucura, tá bom? Mas realmente vai ser um negócio diferente, porque, embora eu já tenha usado o AVA na minha disciplina há algum tempo, nunca usei dessa maneira, né? Vocês nunca tiveram uma disciplina inteira via AVA, né? Mas vocês vão ver que é um negócio bem tranquilo, ele é bem didático, assim, dá para a gente fazer bastante coisa ali, tá? Então, só para a gente começar, né? A nossa disciplina, então, como eu disse, tem uma carga horária de 60 horas, tem inclusive uma carga horária prática, tá? Uma carga horária prática. A gente está começando hoje, vai terminar lá no dia 21, na realidade eu termino a disciplina no dia 18, tá? A ementa que a gente tem aqui é a ementa que a gente tem no plano de ensino da disciplina, tá? Então, essa ementa aqui é a mesma que você vai encontrar lá no projeto político-pedagógico do curso, certo? São os tópicos que a gente vai abordar ao longo da disciplina. A bibliografia básica é a mesma que está no PPC do curso de vocês. A única diferença é que aqui eu coloquei o link para a biblioteca virtual. Então, todos os livros que estão lá, vocês têm na biblioteca virtual, que é o do Alberts, Biologia Molecular da Célula. Tem outro livro do Alberts também, chamado de Fundamentos da Biologia, né? Fundamentos da Biologia Celular. Que é basicamente o mesmo livro, só que de uma forma mais sintética. O Biologia Vegetal do Raven, hoje o título do livro incorporou o nome do Raven, porque o Raven era o autor principal e ele faleceu, mas ficou, pelo que eu soube, ele faleceu, né? E aí adotaram o nome dele no livro, Raven Biologia Vegetal. Tá? O livro do Junqueira, que é o livro que normalmente a gente utiliza. E tem alguns outros livros que eu coloquei lá para vocês, tá? Só um detalhezinho. Para a gente acessar a biblioteca virtual, vocês vão fazer com o e-mail que vocês cadastraram no SIGA, tá? Só que a biblioteca ela tem um caminho um pouco diferente para você acessar. A gente acessa não pelo SIGA, mas pelo SIG, sig.nemate.br, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, lá na página da Unemate tem um tutorialzinho de como é que você acessa a biblioteca. Todos os livros que você não precisar de disciplina estão lá. Eu consigo imprimir o livro? 2 páginas por vez, justamente para evitar que você imprima o livro inteiro e não compre o livro, né? Mas ela está lá disponível, é bastante útil. Façam uso da biblioteca, tá, gente? Vocês não precisam nem gastar com livro mais, nem com xerox. Então, a metodologia que a gente vai trabalhar nessas aulas, ela é conhecida como sala de aula invertida. Tá? Na realidade, é uma adaptação da metodologia, porque a gente está começando agora e a gente tem que adaptar muita coisa. Mas a sala de aula invertida é o seguinte: vocês estudam e tiram as dúvidas comigo. Né? Isso já é utilizado, inclusive, em ensino presencial. Tá? Não é utilizado só com relação a ensino à distância, não, ou ensino remoto. Muitas instituições de ensino têm essa metodologia como a principal dos seus cursos. Tá? Então, vocês vão ver que para cada aula de vocês eu coloquei de 1 a 3 referências de livros para vocês lerem. Nossa, mas vou ter que ler 3 capítulos de um livro, cara? Não, lê um ou lê outro. Escolhe qual que você quer. Ou, se de repente você quiser dar uma olhada em mais de um para complementar alguma coisa, mas não tem a obrigação de você ler os 3 capítulos. Né? Em alguns casos, tem algum capítulo que é um pouco mais sintético em relação ao outro, talvez tenha necessidade de você dar uma lidinha no outro capítulo. Mas, de modo geral, se você pegar um único capítulo daqueles, você vai conseguir ler tranquilamente e estudar tranquilamente o conteúdo. Tá? Ela tem 21 aulas. 21 aulas por quê? Porque eu peguei cada tópico da disciplina e fui quebrando em aulas pequenas. Então, por exemplo, no ensino presencial, quando eu vou dar aula de composição química da célula, por exemplo, eu tenho aula de carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico, água.
eu dividi essas aulas, cada uma em uma aula. Só que são aulas curtas. Tá? Que material vocês vão ter lá? Além das referências para leitura, vocês vão ter videoaulas que eu vou gravar, inclusive já estou gravando. Né? Eu vou subir hoje, e entre hoje e amanhã eu vou colocar 2 disponíveis para vocês lá, tá? Da aula 3 e da aula 7 ou 8, se não me engano, que é de ácidos nucleicos. Não, aula 10, perdão, que é de ácidos nucleicos. Tá? Mas as outras aulas, tem várias videoaulas que foram gravadas, não por mim, mas por outros professores, e que são disponíveis para utilização. Tá? Eu estou demorando um pouquinho mais do que eu gostaria para colocar todas essas aulas disponíveis para vocês, porque agora a gente tem um cuidado um pouco maior. Quando a gente está em sala de aula, utilizar a imagem de um livro, por exemplo, num slide é uma coisa. Né? Ela fica restrita à nossa sala de aula. Né? A gente não sai espalhando a imagem aí. Mas agora a coisa é um pouco diferente. Embora essas aulas elas vão ser postadas lá no YouTube de uma forma que só vocês vão ter acesso, mas pode acontecer dessa aula acabar indo parar, por exemplo, na mão de um editor, de uma editora grande, e o cara olhar lá que eu estou usando a imagem de um livro que não devia estar sendo usado, porque eu não tenho autorização para usar. Então, eu estou tendo todo um trabalho de refazer todas as minhas aulas que já estavam prontas e colocar todas as imagens com licença livre para a gente poder utilizar. Aí isso me toma muito tempo. Né? Mas vai dar tudo certo, a gente vai terminar tudo bonitinho, vai ficar tudo legalzinho. Tá? Além disso, a gente vai ter algumas aulas que vão ser online. Tem a obrigação de você estar lá online assistindo? Não, obrigação? Não, a gente sabe que o problema da internet é meio complicado, né? Mas, por outro lado, gente, assim, nessas aulas online, vocês vão ter a chance de tirar dúvida em tempo real, né? Além das aulas que eu vou dar de tirar dúvida, que eu já vou falar para vocês, essas vão ser aulas mesmo. Então, por exemplo, a parte de proteínas e enzimas, nós vamos fazer uma aula, tá? Eu vou apresentar, que nem eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou apresentar a aula e eu vou fazendo isso em tempo real com vocês. Certo? Eu acho que é um conteúdo que vale a pena fazer esse tipo de aula. E aí, se você estiver online, você vai poder perguntar na hora a tua dúvida, eu vou te responder na hora a sua dúvida. E isso vai ficar gravado. Ah, mas se eu não puder assistir? Não, se você não puder assistir, não tem problema. A aula vai ficar gravada, ela vai ser disponibilizada da mesma forma que as outras videoaulas. Tá? Você vai poder assistir, mas você não vai ter a oportunidade de tirar dúvida. Certo? Então, vocês vão ver que eu tenho as datas de avaliação lá marcadinho, tudo bonitinho, mas sempre no dia antes da avaliação, eu vou abrir uma webconferência para vocês, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, né? E nós vamos utilizar essa webconferência para sanar dúvidas, para tirar dúvidas quanto à matéria. Mas, gente, sinceramente, eu espero que vocês venham com as dúvidas, porque senão não vai ser produtivo, né? Nós temos matriculados na turma 48 alunos. Vamos imaginar que aconteça um milagre, eu estou falando milagre, mas pelas condições de internet mesmo, tá? Dos 48 alunos estarem presentes na aula e todos com dúvida, mas aquelas dúvidas que são dúvidas que o cara poderia ter tirado simplesmente lendo e ele está fazendo pergunta, e eu vou responder, não vou deixar ele responder, mas a gente poderia estar focado em dúvidas que seriam mais interessantes para todos do que dúvidas que poderiam ser tiradas simplesmente lendo o capítulo do livro, tá? Então, a gente vai marcar esse horário de 9h30 até 11h30, sempre no dia anterior à avaliação, para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Como é que as avaliações vão funcionar? Nós vamos fazer um total de 3 avaliações, mas avaliações teóricas vamos fazer 2. Então, eu vou liberá-la a primeira no dia 28 e a segunda no dia 11/9, tá? Elas vão ser liberadas um dia e vão ser encerradas no dia seguinte. Então, a do dia 21 encerra dia 22, a do dia 11 encerra no dia 12. Isso tudo pensando justamente na questão da internet, né? Eu quero que você tenha prazo para, caso você tenha um problema com conexão, que você possa ir a um outro local ou resolver os problemas de conexão e poder fazer a prova. No momento que você começar essa prova, você tem 3 horas para terminar. Porém, o prazo não para. Você iniciou a prova, ele vai correr o tempo de 3 horas. Ah, mas eu desconecto. Ele vai continuar contando o tempo de 3 horas.
Ah, mas eu vou deixar então para começar às 7h25 do outro dia, que daí eu tenho mais 3 horas para fazer. Não, se você começar às 7h25, você tem 5 minutos para fazer. Tá? Então, não deixe para fazer na última hora. Você tem 3 horas, desde que você comece 3 horas antes, no mínimo. Se você for começar muito em cima da hora, não vai dar certo. Tá? As avaliações vão ser feitas por questionário, múltipla escolha. No SIGA tem um negócio muito interessante que eles chamam as alternativas ABCD, que eu sempre conheci como múltipla escolha, que são chamadas de múltipla escolha, de única escolha, porque só tem uma resposta. Né? E tem algumas que são de múltipla escolha, que dá para ter mais de uma resposta. Tá? Então, vocês fiquem atentos a esse tipo de coisa lá. Tá? Nós vamos também ter atividade prática, só que nós vamos fazer um negócio que eu vou tentar fazer com vocês, espero que funcione, que são as atividades práticas à distância. Como é que vai funcionar isso? Como o SIGA me dá liberdade de formar os grupos aleatoriamente, eu já fiz esse favor para vocês. Eu já formei os grupos estão prontos no SIGA. Tá? São 10 grupos, cada grupo vai ter uma atividade prática, tá? Para desenvolver. E aí vocês vão se organizar via WhatsApp, via Telegram, o que vocês quiserem, tá? Obviamente, a distância, vão se reunir pessoalmente, por favor, tá? E aí vocês vão discutir como fazer a atividade, vão discutir como vocês vão organizar isso, tá? E a execução da atividade vai ser gravada, então vocês vão gravar executando a atividade na casa de vocês. Nossa, problema é como é que eu vou fazer isso em casa? Cara, todas as atividades que eu dei para fazer podem ser feitas em casa, com material de casa, tá? Nenhum material assim que você vai falar, nossa, vou ter que sair para comprar. A não sei que esteja faltando ovo na tua casa, faltando sal, né? Mas assim, não tem nenhum material absurdo ou que é material de laboratório especificamente que você precisa ter na sua casa para fazer, tá? Vocês também vão montar um roteirinho disso. Eu já coloquei o roteiro disponível aí na primeira aula para vocês poderem baixar. Tá? Tá em formato doc, para ficar mais fácil. Ok? Mas eu vou abrir um fórum de discussão ali dentro justamente para essa atividade prática. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de elaboração, de organização, manda lá no fórum a pergunta, tá? Ou alguma sugestão que você queira, alguma... Né? E eu vou responder isso para vocês, tá? Vocês podem, inclusive, usar o fórum para discutir entre vocês, se vocês quiserem, tá? A ideia é essa. As apresentações eu marquei do dia 14 ao dia 17 de setembro, no horário de 9 até as 11h30 da manhã, porque eu calculei fazer umas 2 apresentações por dia, tá? Senão eu acho que fica muito cansativo também, tá? E aí vocês vão aprender a usar o Google Meet também para fazer a apresentação, como eu estou fazendo aqui, de compartilhar a tela, porque no momento que vocês forem apresentar, o que vocês vão apresentar além da discussão de vocês? O vídeo que vocês fizeram. Tá? Então, vocês vão colocar o vídeo para rodar aí e vão mostrar o vídeo. Tá? Durante a apresentação, gente, qualquer um do grupo pode apresentar. Então, de repente, vocês vão ter que estar conectados, todos vocês, e aí no dia da apresentação eu quero que o grupo abra a câmera. Né? Eu entendo que seria interessante ter todos vocês com a câmera aberta, mas, por outro lado, eu sei que a conexão muitas vezes não ajuda, mas no dia da apresentação, gostaria que vocês abrissem a câmera para ver vocês apresentando. Tá bom? Aí, como é que vai funcionar a nota? Nós vamos ter 3 notas. Nós vamos ter a nota das provas teóricas, vamos ter a nota do seminário. Os critérios de avaliação, eles estão bem claros no plano de ensino do curso, que vocês podem acessar lá no SIGA, tá? Como ele é muito extenso, não dá nem para colocar aqui, porque eu coloquei várias coisinhas ali e tal. Então, eu quero que vocês deem uma olhada lá e vocês vão ver que tem critério para cada coisinha, tá? Inclusive, vocês vão ver que tem, no dia 18, está marcada uma avaliação. E lá está assim, envio de trabalho offline. Cara, mas eu vou entregar trabalho para o faleiro offline? Não, vocês vão me entregar nada. É que aquilo é um recurso que eu precisei colocar para poder lançar a nota do seminário. Porque no SIGA, quando eu cadastro uma avaliação, eu só posso cadastrar 3 coisas como avaliação, como tarefa, vamos dizer. Avaliação não, como tarefa, que vocês vão fazer. Avaliação eu cadastro lá questionário e tal, eu tenho que colocar alguma coisa. Mas como tarefa, eu cadastro só o envio de arquivo, um texto online, que daí abre uma janela para você digitar o texto para mim, e o envio de trabalho offline.
que é o único que você não tem que mandar nada e que eu posso lançar nota sem esperar alguma coisa. Né? Então, por isso que está lá como avaliação e envio de trabalho offline, mas obviamente vocês não vão me enviar nada. Tá? Então, N1 e N2 são as notas das avaliações teóricas e o N3 é uma soma de notas que vocês vão ver, porque tem critério para elaboração da atividade, tem critério para apresentação do seminário, então tem uma nota para cada critério. Tá? As nossas webconferências, quando é que elas vão ocorrer, então? Uma no dia 20 de agosto, outra no dia 31 de agosto e uma no dia 10 de setembro, tá? Deixa eu desabilitar aqui. Tem alguém querendo entrar. Ok? Então, essas são datas das nossas webconferências, certo? Essas webconferências, então, são para tirar dúvida, ok? Depois, nós temos as datas das nossas avaliações. Então, elas ficaram marcadas para o dia 21, e elas vão da aula 2 à aula 11, e no dia 11, da aula 12 à aula 21, tá? Isso aqui, vocês vão ter a nota de vocês automaticamente, assim que terminarem a avaliação. Ou assim que todos terminarem. Eu tenho que olhar lá como é que eu vou cadastrar, tá? Mas vocês vão ter a nota de vocês automaticamente, e o próprio sistema lança essa nota lá para vocês, tá? A única nota que eu vou lançar é do seminário, tá? Então, como eu disse, as apresentações estão previstas, que é a avaliação 3, ó, tá? Ela está prevista, então, do dia 14 ao dia 17, né? 17 ou 18. Tem que olhar certinho, porque eu acho que aumentei um dia de seminário. Mas qualquer coisa eu corrijo para vocês. E o lançamento das notas dos seminários, então, vão ocorrer no dia 18, porque daí eu faço o fechamento das notas com calma e faço o lançamento. Tá? Professor. Oi. Pode repetir as datas das videoconferências? As videoconferências? Posso. Tudo isso aqui está lá no plano de ensino, tá, gente? Mas a videoconferência é uma no dia 20, outra no dia 31 de agosto e outra no dia 10 de setembro, tá? Mas isso aqui está lá dentro do plano de ensino. Se vocês entrarem lá no SIGA, vocês vão ver que tem, logo na parte principal da tela, onde tem as aulas todas, que aparece listada para vocês, você tem o número da aula e você tem a data que ela vai ocorrer, tá? Essas aulas para esclarecimento de dúvidas e avaliação, elas não têm número de aula, tá? Tem, por exemplo, aula 1, aula 2, aula 3, são só os conteúdos. Mas elas também estão lá. Então, se vocês olharem, vocês vão ver todas as aulas e todas as webconferências e avaliações lá naquela primeira página do SIGA de vocês, tá? E no plano de ensino também está lá. Para a gente encerrar essa apresentaçãozinha aqui, tem uma frase que, por incrível que pareça, o pessoal fala tanto da Marilyn Monroe, né? Diz que ela é uma boa atriz, mas que ela não era muito inteligente, né? E aí ela diz uma frase assim, ó: não para quando você estiver cansado, pare quando você estiver feito, né? Eu coloquei isso não só para vocês, que eu sei que vocês vão cansar bastante agora, porque esse é um negócio, como eu disse para vocês, é uma coisa muito diferente, mas esses dias, para mim, tem sido também bastante exaustivo, porque, como eu falei para vocês, eu saio procurando as imagens que são liberadas para poder usar, as licenças de imagem, e aí a minha preocupação é tão grande que eu organizei um arquivo onde eu devo ter mais de 50 imagens, onde eu tenho o nome da imagem salvo, eu tenho o site de onde eu tirei a imagem, eu tenho a descrição da imagem e a licença da imagem arquivada. Tá? E como não basta, né, fazer tudo isso, quando eu olho uma imagem, e aí eu pego uma imagem em inglês, por exemplo, eu não quero colocar ela em inglês para vocês, então eu vou editar toda a imagem e colocar em português. Então, isso realmente me leva assim, a um cansaço bastante grande. Mas vale a pena, no final, tudo vale a pena, né? Como diz o poeta, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Então, oi, eu vou voltar aqui, eu vou parar o compartilhamento para eu poder voltar para a tela de vocês. Pode falar. A questão da prova, nós vai ter acesso a ela, a partir do momento que nós começar a fazer ela, aí nós só tem 3 horas, mas antes de nós fazer ela, nós vai ter acesso a ela ou não? Não. A prova é prova, mas é assim, as provas são questões de marcar X, né? Vamos dizer assim, seja de única escolha ou de múltipla escolha. Faz um cálculo assim, ó. Normalmente, a gente gasta em torno de 5 minutos para fazer uma questão dessa, porque ela não tem cálculo, né? Se fosse uma questão de matemática, você levaria mais tempo. Mas numa questão teórica, vamos colocar aí 5 minutos.
Se você dividir 3 horas, 180 minutos, por 5, né? Por 10 questões, vamos colocar assim, né? Você tem 18 minutos para cada questão. Então, você tem 3,5 vezes a mais, praticamente, para fazer a questão. Então, é bastante tempo, dá para você fazer com bastante calma, sem apavoramento, tá? Quem já teve aula comigo em alguma outra disciplina, ou quem começou esse semestre comigo, sabe que eu não tenho o hábito de fazer prova em sala de aula, embora o semestre passado eu tenha feito isso, mas as minhas provas já são feitas fora de sala, com direito à pesquisa, há muitos anos, né? Eu prefiro que vocês pesquisem, inclusive, né? Porque é uma forma de você aprender. Você olhar uma questão, você saber buscar respostas, saber raciocinar sobre isso, para mim é importante. Então, eu não estou muito preocupado com esse negócio de mas você vai abrir, o cara vai colar. Não, na minha prova ninguém cola, porque eu deixo o cara pesquisar, então não existe cola. Tá? A ideia é realmente que vocês aprendam. Então, vai ter tempo de sobra para vocês fazerem a prova, não se preocupe. Tá? 18 minutos para você responder uma questão ABCDE, né, é bastante tempo. E mesmo que fosse uma questão dissertativa, que a gente calcula o dobro de tempo, de 10 minutos, né? Uhum. Se fossem, vamos tirar aí, 10 questões, você tem 18 minutos. Se eu calculo 10, tem 8 minutos a mais ainda para você fazer. Então, é quase que o dobro do tempo. Então, não fica muito apavorado com a questão da avaliação, não, que ela vai ser bem tranquila. Tá? Vocês vão poder fazer com calma, sem maiores apavoramentos. E como a gente vai estar tirando dúvida no dia antes, né? Se alguém tiver alguma dúvida também sobre metodologia, de como fazer a prova, eu oriento. Tá? Mas eu já digo logo de cara, assim, nem se preocupem vocês em juntarem para um ficar respondendo junto com o outro, porque o questionário vai alternar não só as alternativas, mas as questões, porque a gente monta banco de questões e ele vai alternar tudo isso. Então, eu coloco lá para ele misturar 10 questões, você vai pegar 10, o outro vai pegar outras 10 e assim por diante, tá? Então, essa avaliação você vai poder pesquisar e tal, mas vai ser muito difícil fazer em grupo, tá? Mais alguma dúvida? Eu não tenho nem como fazer em grupo, porque eu sou do campo de Nova Chavantina. Não, sem problema. Não, mas aqui vocês vão acabar se conhecendo um pouquinho, você vai ver que tem, pelo fórum, pelo chat, vocês vão acabar se conhecendo, vai ser bem interessante. Até porque, Jarbas, como eu disse anteriormente, eu criei os grupos de forma aleatória, né? Então, aqui está tudo misturado. E aí tem aqueles assim, mas eu não gosto de fazer trabalho com fulano. Então, péssima notícia para você. Quando você sair da faculdade para trabalhar, você não vai escolher com quem você vai trabalhar. A empresa que vai decidir se você vai trabalhar ou não. Você não vai escolher com quem você vai. Isso é verdade. Mas a questão, professor, como é que, tipo assim, eu vou pegar o contato do grupo, assim, do WhatsApp, para a gente conversar? Tá, assim, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Talvez vocês não tenham tido tempo ainda de explorar o SIGA, porque realmente, até para a gente, foi bem rápida a coisa, assim. Nós tivemos um curso de formação bastante rápido, né? Ele não é difícil, mas ele tem muitas ferramentas lá dentro. Dentro do próprio SIGA, se vocês olharem no menuzinho de vocês lá na lateral, tem um localzinho escrito participante, tá? Nos participantes tem o nome de todos vocês lá dentro, certo? Tem o contato de vocês todos lá dentro. E do lado do nomezinho de vocês lá, tem um envelopinho para e-mail. Você pode mandar mensagem lá dentro mesmo, tá? Então, e tem outra coisa. Eu vou criar um fórum de discussão para vocês e dentro do fórum vocês podem conversar entre vocês, tá? Então vai ficar bem tranquilo para vocês se comunicarem. E aí, lógico, se vocês quiserem lá trocar números de WhatsApp, né, na realidade, porque o WhatsApp em inglês e aí, como é que você tá, né? Então, lá no WhatsApp, se você quiser montar um grupinho de vocês, sem problema nenhum, vocês podem fazer, tá? Veja que é melhor para vocês. Tá? Mas vocês vão poder conversar por dentro do SIGA também, a partir dos fóruns ou mesmo de algum chat, tá? Então, beleza, professor. Obrigado. Galera, mais alguma dúvida? Nossa, que legal, temos 33 agora, né? Dos 48 só faltaram 15. Então, vou aproveitar e falar mais uma vez, que foi entrando mais gente depois. Todas as vezes que vocês forem acessar, tanto para a aula, quanto para qualquer atividade dentro do SIGA, o e-mail institucional. O que acontece algumas vezes para entrar na aula, gente, é que
como vocês ficam logados no Google, perdão, né, com a conta de e-mail, Gmail de vocês, ou mesmo da Microsoft, porque o Google permite isso, no momento que vocês entram no Google Meet, ele entra com aquela conta, tá? Então, prestem bem atenção e eu peço assim para vocês, esqueçam aquela conta agora, loguem o Google de vocês com a conta da Unemat, porque vocês vão perceber um monte de vantagem para vocês, mas um monte de vantagem, tá? Entre elas, eu falei no começo, vou falar de novo, a questão de você ter um Google Drive que é ilimitado, tá? Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu fiz para o pessoal do ProfBuild, vocês podem procurar lá, Alexandro Faleiro YouTube, tá? Alexandro com X, tá? Tem um lá que é Alessandro Faleiro, por incrível que pareça, né? Mas procurem Alexandro Faleiro no YouTube, vocês vão ver que tem uma aula que eu gravei com o pessoal do mestrado, ensinando alguns recursos de Word, porque eles têm que digitar o trabalho TCM deles, né? E tem uma outra sobre como usar o Google Drive, desde a instalação até a utilização, tá? Então, vocês podem olhar lá, dar uma olhadinha, veja, não é difícil, tá? Só tomem cuidado que o Google Drive que vocês vão instalar, eu vou colocar até aqui no chat, procurem para instalar um negócio chamado Google Drive File Stream. Tá aí do ladinho. Okay? O Google Drive File Stream, ele é instalado no seu computador, mas ele é instalado de uma maneira que os arquivos ficam disponíveis virtualmente, então não fica nada no seu computador. Tá? A vantagem é que não ocupa espaço. Tá? Lógico que depende da sua internet. Se a internet é muito boa, beleza. Eu não tenho nada no meu computador, fica tudo no Google Drive. Porque eu não corro risco de perder. Se eu tiver que levar o computador para uma assistência, eu posso simplesmente deslogar da conta e o cara não vai ter acesso aos meus arquivos. Né? A única coisa que eu peço cuidado para vocês é assim. Ele é ilimitado, mas a quantidade de arquivo que você manda para dentro dele depende de quanto de espaço você tem no HD do seu computador. Isso tudo está lá nessa aulinha que eu gravei lá no YouTube. Tá? Então, se você tem um HD muito cheio, com muita coisa e tal, que você pode passar para dentro do Google Drive, recomendo que você vá passando devagarzinho esses arquivos e que depois, se estiver no Google Drive, você apague do seu computador. Valeu, eu vou perder tudo. Não vai perder. Pode apagar sem medo. Tá? Se você passou para o Google Drive, você viu que ele está lá dentro do Google Drive, pode apagar do seu computador, que você não vai perder nada, não. Tá? Então, quanto mais espaço livre você tiver no HD, mais coisa você pode mandar por vez para o Google Drive. Por exemplo, o meu computador tem um HD particionado. Então, eu tenho um HD, uma partição de praticamente 500 GB livre, tem 400 e tantos GB livre. Então, eu posso mandar por vez para o meu Google Drive quase isso, porque ele vai usar uma parte de memória virtual e ele vai jogar o restante lá para dentro. Né? Então, eu posso mandar muitos gigas de informação de uma vez. Tá? Mas ele é bastante útil. Então, usem. Tá? E aí, vocês vão sempre... Se vocês também ficarem logados pelo Google na conta da Unemat, toda vez que vocês forem para o Google Meet, ele já vai entrar com a conta Unemat e aí vai ser mais fácil. Né? A Ariana perguntou se a aula vai ficar salva. Vai, Ariana. Assim que a gente terminar a gravação aqui, e isso também é um negócio muito legal no Google Meet, ele salva a gravação automaticamente dentro do meu Google Drive, numa pasta que, quando eu fiz a primeira aula, ele criou automaticamente, chamada Meet Recordings. Tá? E aí, depois que ele fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou subir essa aula para o YouTube e vou disponibilizar o link para vocês. Essa aula, ela vai ficar lá no YouTube, mas ela vai ficar como não listada. Tá? O que significa isso? Só tem acesso à aula quem tem o link da aula. Tá? Então, outras pessoas não vão assistir a aula. Agora, se você pegar o link e passar para outra pessoa, ela vai assistir. Né? Por isso que eu falei que eu estou tomando cuidado com as imagens, né, para que as imagens elas sejam sempre imagens com licença de uso, tá? Para não ter esse problema de chegar lá numa editora e, de repente, ter algum problema. Tá? Ainda assim, tem coisas que a gente não consegue achar, mas eu estou entrando em contato com as editoras e pedindo autorização de uso, então vamos ver se eles me liberam. Tá? Alguma outra dúvida aqui, gente? Por enquanto, nessa parte inicial? O dia das aulas, professor, vai ser sempre na segunda-feira ou vai ser todos os dias? Não, Antoniela, é assim, ó, as aulas, na verdade, são assim. A maior parte das aulas vocês vão fazer sozinhos, né? Vocês vão ser autoguiadas, vamos dizer assim, tá? Ou vocês vão depender de leitura, ou de vídeos para assistir, ou mesmo das aulas que eu vou gravar. As webconferências,
eu marquei sempre um dia antes da prova. Eu acredito que não seja um dia fixo, não me lembro de cabeça, assim, o dia da semana, tá? Mas não tem necessariamente um dia fixo. Agora, eu posso fazer o seguinte, o CIGA me permite fazer enquete. Se vocês acharem interessante eu fazer uma enquete para definir um dia, eu posso fazer. Mas eu acho que vai ser muito difícil, com 48 alunos, cada um no local, né? E a gente numa situação bem diferente do que a gente está ultimamente, né? Conseguir arrumar um dia específico. Até porque vocês vão estar fazendo cada um 3 disciplinas no máximo aí, né? E as 3 disciplinas não são as mesmas para todos vocês. Não é um semestre normal onde a pessoa está lá no primeiro semestre, por exemplo, vai fazer a disciplina do primeiro, né? Então, nós vamos ter gente fazendo disciplina de quanto é semestre. O que vai acontecer? Muitos professores vão marcar aulas online com vocês. E, de repente, algum horário vai bater, né? Se isso acontecer, eu tenho bastante tranquilidade para mudar esse horário das aulas. Não tem, por mim, se for fazer de manhã, à tarde, à noite, para mim não faz diferença nenhuma, né? Estou confinado mesmo, como diz o outro, né? Mas, assim, eu não marquei à noite porque o curso é diurno, né? Mas se vocês, de repente, virem que algum professor marcou no horário e quiser mudar o nosso horário, entre em contato comigo, eu marco um outro horário. Mas, assim, eu vou marcar um outro horário tentando tirar do outro professor, né? E se vocês pegar a sugestão de horário, vai ser meio complicado, porque, como eu falei, são 48 alunos, cada um numa realidade. Eu vou tentar marcar um horário que saia da aula do professor que dê para a maioria assistir, tá? Mas a gente pode mudar, não tem problema não, tá? Alguma outra dúvida? Tá. Então é assim, ó, eu vou falar mais uma vez para reforçar. Não corram com as aulas, tá? Eu sei que às vezes o pessoal quer ver logo as aulas, eu vou me livrar disso, que são 3 disciplinas, termino logo de uma vez esse negócio. Cara, não faz isso, tá? Você vai ver o quanto vai ser difícil para você se organizar para você estudar em casa. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Porque muitos de vocês não têm esse hábito de estudar em casa ou estudar à distância, né? Então, o que vai acontecer? Vai surgir uma dificuldade natural de organizar esse espaço de tempo, até porque você vai olhar e falar assim, Falei, colocou aqui, vídeo 20 minutos eu assisto, daqui a pouco eu assisto. E aí você vai assistir uma série, você vai fazer alguma outra coisa, e quando você vê, são 8h30 da noite, 9 horas da noite, aí você tem que assistir um vídeo de 20 minutos, entendeu? Se organiza para o teu melhor horário, né? Por exemplo, o meu curso de inglês, eu tenho preferência de fazer de manhã. Então, nesse período que eu estava aqui montando as aulas de vocês e que eu trabalho melhor de manhã, eu rendo mais de manhã, eu levantava mais cedo para poder estudar inglês, para depois me dedicar às coisas de vocês. Porque eu sei que à tarde eu tenho uma dificuldade muito grande para ler, né? E isso é natural, é meu. Se eu for ler à tarde, eu vou ter sono. E não é sono, soninho, é sono, né? Se eu insistir, eu vou acabar dormindo, né? Então, a ideia é organiza o teu horário, faz a aula com calma, faz suas anotações, marca as suas dúvidas, para quando você precisar tirar alguma dúvida, você não ficar tentando lembrar que dúvida você tinha daquele conteúdo X, né? Porque, embora a gente vai ter aula online, por exemplo, sobre proteínas, se eu não me engano é na sexta-feira, eu posso tirar alguma dúvida, né? Mas não dá para ficar tirando todas as dúvidas que estão anteriores à aula, porque senão eu não dou aula de proteína, né? Mas, na aula de tirar dúvida, por exemplo, se você não lembra que dúvida você tem, né? Se você não anotou, vai ficar difícil para você tirar suas dúvidas. E a hora que terminar a aula, você vai falar, poxa, agora eu lembrei que eu tinha dúvida X para tirar e eu não perguntei, né? Então, faz com calma. Vocês vão ver que são 3 disciplinas, organiza os horários dessa disciplina, né? Vocês vão poder organizar isso direitinho. Deixa um tempo livre para você fazer outras coisas. E vou dar mais uma dica ainda. Vocês vão ver que as aulas, dificilmente elas passam de 20, 25 minutos, as aulas gravadas, tá? A maioria não, com exceção das aulas que eu coloquei, que eu vou colocar lá para vocês, que eu vou gravar, todas as outras aulas gravadas são da USP. Tá, por que eu peguei da USP? Porque elas são permitidas o uso e são aulas de qualidade, com professores que realmente conhecem do assunto. Então, vocês vão aprender bastante, tá? Dificilmente uma aula daquela tem 30 minutos, tá? Por que isso? Porque já é provado.
cientificamente, que a gente não consegue manter uma concentração maior do que 30 minutos em alguma coisa. O ideal é 20 minutos. Tá? Então, normalmente, as aulas gravadas, elas ficam em torno de 20 a 25 minutos. Né? E aí a gente faz uma técnica que a gente chama de Pomodoro. Ela é chamada Pomodoro porque antigamente o pessoal usava na cozinha um reloginho em forma de tomate. E Pomodoro em italiano é tomate, né? E aí o pessoal colocava aquele reloginho para medir o tempo das receitas. E aí a técnica foi chamada Pomodoro. O que você faz nessa técnica? Você programa o tempo que você vai estudar. Então, programa lá, 25 minutos. É o tempo, ou 20, que é o tempo que você sabe que você se concentra bem. Mas concentra, foca naquilo. Esquece celular, esquece rede social pelo computador, esquece tudo. Esquece, larga de lado e vai focar o que você tem que fazer. 20 minutos. Quando tocar aqueles 20 minutos, eu digo tocar porque você pode colocar alguns aplicativos, tanto no celular quanto no computador, que fazem isso. Tem um chamado Marinara, que é muito bom, você pode acoplar o próprio Google, tá? Ele vai dar lá 20 minutos, ele vai te avisar. Acabou. Você para o que você está fazendo. Aí você vai tomar uma água, vai tomar um café, vai no banheiro, vai tomar um sol, vai bater um papo com alguém, contar uma piada, 5 minutinhos. Aí você retorna, liga de novo o seu contador de tempo e fica lá mais 20 minutos focado. Você vai ver como isso vai resolver muito esse problema de você se dispersar na hora de estudar, tá? Mas faça, tá? É uma dica que vocês vão ver que funciona, tá? Professor, Oi. em relação a tirar dúvidas, a gente vai ter acesso a conversar com você só por aqui mesmo ou não? Antonielli, sim, eu vou fazer só por aqui, mas assim, como eu falei para vocês, eu vou abrir um chat também, um fórum também, para vocês postarem a dúvida. Então, todo dia eu vou olhar esse fórum, tá? Eu vou me programar para olhar ele 2 vezes ao dia, no final da manhã e no final da tarde, tá? E daí vocês vão ter a manhã inteira para fazer pergunta e a tarde inteira para fazer pergunta e eu vou responder isso para vocês, tá? Essa vai ser a minha organização. Então, eu respondo perguntas à tarde, no começo da tarde, vou responder perguntas no começo da noite para vocês, tá? E aí eu acho que fica fácil. Professor? Ok. Oi, Jarbas. O senhor vai mandar atividade para nós fazer? Nós vamos ter que enviar elas para o senhor ou só nós vamos fazer para aprender mesmo? Não, olha só, todas as atividades que eu tiver que mandar, que forem de fixação de conteúdo, elas vão ser feitas no próprio AVO, tá? E aí no AVO eu consigo fazer questionários avaliativos e não avaliativos. Os avaliativos é o que eu estou chamando de avaliação. Os não avaliativos, eu ainda vou elaborar alguns para vocês, assim, para vocês irem fazendo, mas vão ser poucas questões, mais mesmo para você fazer, também para ajudar vocês a treinar na hora de responder as questões, né? Porque chega lá na hora da prova, o cara fica perdido, né? Nunca fez aquilo, fica meio perdido. Mas eu vou fazer sim, tá? Aí os que não são avaliativos, você vai fazer, né? Você vai ter lá a questão, você acertou, se você errou, você vai saber, obviamente, tá? E mesmo nessas questões, gente, assim, ó, você resolveu a questão. Você deu uma resposta, errou. Aí você foi lá, estudou, resolveu, mas você não entendeu por que é a resposta, marca a dúvida e pergunta, tá? Eu tenho um hábito que agora vai ser meio difícil fazer isso, mas normalmente nas aulas presenciais, isso eu faço desde que eu comecei a dar aula, isso lá em 1995 no ensino médio, toda vez que eu resolvi uma questão de múltipla escolha, ABCDE, eu nunca respondi a questão dizendo qual que era certa, eu sempre respondi a questão dizendo por que as outras estavam erradas também, tá? Porque assim, ó, a resposta certa é a letra B. Ah, valeu, tá bom. Ah, mas por que a A está errada, a C está errada, a D está errada, a E está errada? Isso é aprender também, né? Então, sempre que você for fazer exercício, tenta entender não só por que aquela está certa, mas por que as outras estão erradas, tá? É uma coisa bem interessante, assim, né? Normalmente eu brinco com os alunos dizendo que eu tenho um problema que eu entrei na fase do porquê lá, quando eu era criança, né? E aí eu tinha um problema de desenvolvimento mental e eu fiquei na fase do porquê. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu fico perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o porquê é a melhor forma que você tem de aprender algo, tá? Por mais que você tenha quase certeza não é certeza, né? Então, tira a tua dúvida, tá? E uma frase que a minha querida professora Maria de Fátima, que foi minha orientadora de
iniciação científica, TCC, mestrado, né? A Fátima tinha uma frase que ela dizia assim: não existe pergunta cretina, tem um cretino que não pergunta, né? Pô, se você tem uma dúvida, você tem um professor que está lá para tirar sua dúvida, você não perguntar, vai ser meio estranho, né? E aí você fala, mas de repente meu colega vai ficar tirando sarro na minha cara porque eu fiz uma pergunta muito fácil. Não, não vai. Tá? Não existe pergunta muito fácil, existe dúvida. Tá? Então, é uma dúvida sua, é um direito seu de querer saber o que é e nós vamos responder. Tá? Tem uma pergunta do Pablo aqui no chat, se toda aula está marcada para 9h30. Eu marquei para 9h30, assim, não porque eu vou acordar 9 horas da manhã, porque eu acordo todo dia 6 horas da manhã, mas eu estou pensando em vocês, assim, né? De repente, vocês estão aí, vão dormir mais tarde, é o pessoal que eu sei que gosta de ficar maratonando série, ficar jogando, né? Tem alguns muito bom, muito bom. Né? Pois é. Tem alguns que jogam online, eu tenho 2 aqui em casa que fazem isso, né? Então, assim, de repente eu vou levantar um pouquinho mais tarde, né? Agora, se outro professor marcar 7h30 da manhã, se pelo menos eu tô livre dessa, não fui eu que acordei você 7h30, né? Mas brincadeiras à parte, na verdade, assim, eu tô falando disso, mas a minha preocupação esse período, na verdade, acabou desregulando muito nossos horários, né? Eu consegui manter meu ritmo, mas eu sei muita gente que o cara é acostumado a levantar às 6 horas da manhã, hoje ele levanta às 8. Por quê? Porque ele não tem o que fazer, ele está preso dentro de casa, ele não tem uma outra atividade, ele não tem o que fazer. Então, ele vai levantar às 6 horas da manhã para ficar fazendo o quê? Né? Então, eu sei que isso acontece, então por isso eu resolvi marcar 9h30, tá? Mas assim, se vocês por acaso conversarem entre vocês e acharem que, podia ser à tarde, podia ser outro horário, pode mudar, mas é o que eu falei para vocês, eu prefiro deixar esse horário, que daí vocês se organizam, porque se eu for ficar dando opção de horário, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? O professor, Sim. como eu tô trabalhando. O microfone dele foi desativado. Aí, professor, porque o meu tio ligou aqui. Aí, o professor, como eu trabalho no mercado, aí essas aulas que vai ser marcado para 9h30, ela vai ficar bem salva ou a gente tem que entrar de todo jeito para assistir essa aula nesse horário? Ô, Heinz, essas aulas, todas elas vão ser gravadas. Todas elas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Assim que termina a aula, ela demora um pouquinho para eu mandar para o YouTube, porque o Google salva para mim, né, lá na minha pasta do Google Meet. Só que aí, para subir para o YouTube, ela demora um tempo, né? Porque essas aulas normalmente são grandes. E aí, o que eu faço? Eu jogo ela dentro do YouTube e o YouTube compacta a aula. Eu tenho como compactar aqui, mas dependendo do tamanho, ela vai levar umas 2 horas para compactar, tá? Então, eu jogo ela para o YouTube, tem o tempo dela ser, então, compactada nesse processo de upload, e assim que ele terminar o upload, eu vou deixá-la, então, como falei para vocês, com uma aula não listada. E aí eu vou postar esse link dentro da aula, da respectiva aula lá no Cigar. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente fez a aula lá do dia 10, acho que a aula 7 de proteínas. A aula de proteínas, tá? A gente fez a aula online, gravei a aula, mandei ela lá para o YouTube, eu vou pegar o link que o YouTube vai gerar para mim e vou colocar dentro da aula de proteínas. Vai estar lá, a gravação da aula online sobre proteínas, tá? Vocês vão poder assistir normalmente, tá bom? Ok, professor, obrigado. Gabriel, não, na verdade eu não marquei um dia fixo, Gabriel, para as aulas, assim. Pode acontecer de ter algumas aulas na segunda-feira, mas não foi intencional, não. Tá? Eu marquei o horário, assim, o horário eu pensei em deixar 9h30, mas um horário mais fixo. Mas o dia não. Agora, pode ser que tenha coincidido de ter mais de uma aula na segunda, mas eu acho que tem na segunda, na terça, na quarta. Acho que está mais espalhado, assim. Tá? Essa de hoje eu marquei porque, como era o primeiro dia, e assim, e eu sei que vai ser bem tumultuado nessa experiência que a gente está vivendo agora, né? Eu resolvi fazer uma aula mais inicial para explicar algumas coisas, tá? Mas eu peço a vocês assim, entrem no Cigar, explorem aquele menuzinho lateral lá, porque até para gente que é professor, tem hora que a cabeça falha. Por exemplo, a professora Marisa pediu para a gente mandar
o plano de ensino ou plano de curso do SIGA via e-mail. Eu já olhei aquele negócio inteiro, cabo a rabo. Eu fiz o curso aquilo lá e não tem nenhum segredo para usar, né? Mas eu procurava local de imprimir aquele plano de ensino, e quem disse que achava aquele lugar de imprimir o plano de ensino? E eu procurei. Mas, assim, a gente está acostumado a plano de ensino. Você abre plano de ensino e as ferramentas estão lá, no local onde você faz o plano de ensino. No SIGA, para eu imprimir o plano de ensino, eu tenho que abrir uma guia lá, um menu chamado Diário Eletrônico, né? Então, eu tive que mandar uma mensagem lá, falando, onde é que está isso? A Marisa falou, está lá no Diário Eletrônico. Eu fui lá, estava lá. Então, dá uma olhada naquele menuzinho, abre cada um deles, eu que tenho dentro de cada um deles lá, porque senão a gente passa batida algumas coisas também, tá? Letícia, na verdade, assim, quem manda o e-mail é o próprio SIGA, tá? Eu vou, conforme eu libero as aulas, eu coloco lá, ele manda a notificação. Eu vou começar a liberar todas as aulas para vocês, tá? Elas não estavam liberadas, porque eu queria que vocês tivessem primeiro esse contato comigo para saber como é que vai estar estruturado, porque senão eu abro lá e o cara começa desesperadamente a querer ver o que tem lá dentro e acaba se perdendo, tá? Mas tudo que eu colocar no SIGA, ele manda o e-mail, né? Vocês receberam o e-mail dessa aula que nós estamos fazendo aqui hoje pelo próprio SIGA, tá? Ele não está... Oi. Professor, Ó, o SIGA, ele envia o e-mail no... Pode falar. é isso que eu ia falar agora também. Eu posso estar muito enganado, mas o SIGA está mandando e-mail no e-mail da Unemat. Tá? Alguém aqui... Quem daqui... sim, porque não está chegando nada no nosso e-mail normal. Tá, quem recebeu o e-mail do SIGA no e-mail da Unemat? Olha lá, ó. Aí eu colocou. Olha lá, o pessoal colocou. Então, gente, ó. Acabei de entrar no e-mail da Unemat e recebi mesmo. Isso, então. Não usem outro e-mail. Acostumem a usar e-mail da Unemat, tá? É por ali que vocês vão receber. Se vocês não usarem o e-mail @Unemat, vocês vão perder o acesso a tudo isso. Então, inclusive, questões importantes. Se eu colocar alguma vez importante lá e você não estiver acompanhando, não tiver com o e-mail da Unemat acompanhando, você não vai receber a notificação, tá? Então, e-mail@unemat.br. Use esse e-mail de vocês, tá? Vai tudo lá. Ele não vai mandar para Hotmail, ele não vai mandar para Yahoo, ele não vai mandar para Gmail. Ele vai mandar para @unemat.br, tá? Ele funciona, tá funcionando assim. Até isso aí, quando disseram não receberam. Peraí, ele manda? Eu sei que ele manda porque no meu chega, tá, gente? Quando eu mando, eu também recebo cópia do e-mail que eu mandei, tá? Dá uma olhada, de repente, não é para acontecer também, mas dá uma olhada no e-mail da Unemat se por acaso não aconteceu alguma loucura lá de cair como spam, tá? Não é para cair também, porque como é do sistema, ele tem que entrar na sua caixa de entrada, tá? Bom, para hoje o que eu tinha que conversar com vocês era isso. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma outra dúvida? Professor, tem uma dúvida aqui. Eu vou ver se eu compartilho minha tela para... em relação ao SIGA. Tá. Estão vendo? Tá entrando ainda, Gabriel. Ela demora um pouquinho. Foi? Espera aí. Só um minutinho aqui. Tá. Eu tô vendo a sua... Isso. Vai lá. Aí, nesse cantinho à direita aqui, tem ali atividades. E aí tem lá, novo vídeo na data de 8/8. E na data de 8/8 também tem um novo vídeo de animação sobre a síntese de proteína. Mas hoje já é dia 10, e aí? Não. Não, isso aí não é a data da aula. Isso é a data que eu postei. E essas aulas estão aonde? Que eu não encontrei. Não. Foi o que eu falei para você. Eu não abri as aulas ainda, porque eu não queria que vocês saíssem malucos aí, querendo ver tudo. Entendeu? Eu vou liberar as aulas. Elas já estão todas lançadas, tá? A única coisa que falta em algumas poucas aulas é eu gravar a aula daquele conteúdo, tá? Por exemplo, o conteúdo 3, eu estou terminando a gravação dela hoje, e já vou subir hoje mesmo, que é sobre vírus, bactérias e células procarióticas, tá? Então, hoje mesmo eu subo,
tá bom? Então, eu vou liberar a aula 2, vocês não façam a aula 2 hoje. Hoje mesmo eu já libero a 3, a 4, vou liberar várias aulas. Aí, se eu não me engano, a aula de proteína, que é a aula 7, nós vamos fazer ela online, né? E aí, a aula 10, que é de ácidos nucleicos, eu vou gravar outra aula. E aí eu vou colocando lá, tá? Mas, assim, elas não estão aparecendo para você ainda, porque eu não liberei ainda. Mas elas estão, no meu sistema, elas estão todas lá. Deixa eu abrir o meu sistema aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Deixa eu sair da minha apresentação aqui. Eu vou abrir o meu Siga. Na verdade, já está aberto. Deixa eu só logar novamente, porque senão não vou conseguir mostrar. Vou abrir a disciplina de vocês já. Deixar aberto. Tá, vou compartilhar minha tela aqui, ó. E aí vocês vão ver como é que está o meu Siga, tá? Ok. Vocês conseguem ver aí? Estão conseguindo ver o meu Siga? Pessoal, me dá um ok se vocês estão conseguindo ver aí. Sim? Sim, Beleza. sim. Ok. É que quando eu vou para a tela do Siga, eu esqueci de jogar a tela para o outro monitor e não estou vendo vocês. Então, olha só. Isso aqui, ó, a aula está fechada, tá? Eu vou deixar disponível para vocês agora a aula 2, ó. Tá? Essa aula 3, estou terminando a gravação da aula dela, para colocar para vocês, tá? Então, eu coloco hoje mesmo, eu já libero 3, a 4, a 5, tá? A 7, ó, que é a aula de proteínas e enzimas. Essa aqui eu vou fazer com vocês e a gravação eu vou subir para o YouTube e colocar aqui o link para vocês. Aí tem a aula 8, que é de ácidos nucleicos. Essa aqui que eu estou gravando. É a aula 8, não é a aula 10. Eu não sei porque eu estou com a aula 10 na cabeça. Essa aqui também estou gravando, tá? E eu vou subir para vocês. Essa daqui, que é a aula de metabólico secundário, vamos fazer uma aula um pouco diferente. Eu vou testar aqui primeiro, depois vocês me dizem o que vocês vão achar, tá? O que vocês acham, se vale a pena fazer assim. É uma aula bem curtinha, então eu vou fazer essa aula através de uma audioaula, e não de uma videoaula, tá? Aí tem membrana plasmática, que é uma outra aula que a gente vai fazer online, né? Fotossíntese. Aqui entra a parte de dúvidas, ó, e a avaliação. Essa avaliação eu não vou liberar ainda, porque ainda as questões estão prontas, mas a avaliação não montei ainda, tá? Aí tem respiração anaeróbica, que vai entrar a parte de fermentação, respiração celular, mitocôndria, núcleo, ciclo celular, mitose, meiose. Aí aqui a gente tem mais uma aula de dúvida, depois da meiose. Não tem prova, tá? Essa aqui é uma aula, esqueci de falar o seguinte, essa aqui não tem prova depois dela, logo na sequência. Eu só fiz porque é muito conteúdo e eu resolvi separar um pouquinho, tá? Aí nós temos uma aula de transcrição, uma sobre código genético e síntese proteica. A replicação do DNA está lá dentro da aula de núcleo, tá, gente? Eu não falei, mas está lá. Aí tem as organelas de secreção e degradação, sinalização celular é a última aula. E aqui é a parte do seminário, tá? Então, esse roteiro que está aqui, ó, é o período que vocês vão mandar o roteiro da aula prática. Então, quando vocês forem desenvolver a aula prática, vocês vão fazer um roteirinho. O roteiro vocês vão me mandar antes da apresentação do seminário, que eu quero corrigir, eu quero olhar, né? Quero dar uma olhada antes, tá? Mais uma aula de esclarecimento de dúvidas e aí a avaliação daquelas aulas que vão da aula 12 até a 21, tá? E aí a apresentação dos grupos. Tá? Tá aqui, ó. Eu coloquei 3 grupos no primeiro dia, 3 no segundo, mas aí no quarto e no quinto coloquei 2. Ficou bem distribuidinho, assim. E essa avaliação 3 é que eu falei para vocês, que é uma avaliação que, embora ela vai aparecer lá em envio de trabalho offline, talvez para vocês, né? Vocês não vão me enviar nada, na realidade é só para eu poder lançar a nota do seminário de vocês. Tá? Tudo tranquilo? Então não assustem não, tá tudo aqui, ó. O professor fez trabalho de casa direitinho, fiz minha tarefa, tá? Tá prontinho aqui, tá? Mas eu vou liberando para vocês gradativamente, tá?
assim, conforme eu for fazendo o lançamento dessas gravações, tá? Então, gente, não se apavorem, façam com calma, né? Hoje ainda eu vou criar o fórum de dúvidas para vocês, tá? Vou deixar ele se vocês repararem, tem um local na guia do lado ali do principal que tem fórum, então você não precisa ficar procurando em que aula ele está. Você simplesmente clica em fórum, ele vai aparecer lá para você, você clica, ele abre o fórum, tá? Quanto aos grupos, estão perguntando aqui, já criei. O Siga é tão legal que ele já fez isso para mim, tá? Depois, num próximo momento, eu vou postar para vocês a questão dos grupos e dos temas, tá? Como a gente vai ter uma aula na sexta-feira agora, se eu não me engano, de proteína, né? Eu faço sorteio para vocês, eu monto aqui quem são os grupos, quem está em cada um dos grupos, mas vocês já vão poder ver isso, né? E aí a gente faz o sorteio dos temas aqui online, naquele sistema que eu gosto de fazer em sala de aula, por aplicativo de sorteio, porque daí ninguém fala que eu estou favorecendo um grupo ou outro, né? Ok? Tem no Siga o grupo, já está criado. O Siga é assim, ó, ele está funcionando direitinho, redondinho, tá? Professor, eu não entendi muito bem como que a gente vai fazer essa prova. A gente vai fazer ela direto no Siga ou vai ter algum outro link, alguma outra coisa? Ali, a prova é a seguinte, Anela, ali onde está escrito avaliação, você vai clicar naquele local avaliação, ele vai abrir o questionário para você responder, tá? Igual a gente fazia, por exemplo, no AVA, que eu trabalhei em sala de aula, que eu usava o Canvas, né? Então, no momento que você clicar naquele link, avaliação, ele vai abrir uma página para você fazer a avaliação, e aí você vai começar a sua avaliação, dentro do próprio Siga, tá? O Siga permite que a gente faça tudo dentro dele, gente, tá? Sim, Juan, quando acabar a prova, vocês vão ver a nota de vocês, tá? Eu vou colocar só para o final, inclusive, questões, a possibilidade de você ver as respostas das questões só quando acabar tudo, tá? Quando a prova acabar, tá? Assim que vamos imaginar assim, você fez a prova no dia 21, por exemplo, tem uma prova. Você fez a prova dia 21, 2 horas da tarde. Mas ela termina, o prazo para fazer a prova lá, para quem quiser fazer a prova, termina no dia 22, 7h30 da manhã. Então, eu deixei um prazo ali, depois disso é que você vai poder ver tanto o gabarito quanto a nota, tá? Nesse período que a prova vai estar online lá, a gente pode voltar para responder, caso errou alguma? Não, eu não sou tão bonzinho assim, Daniel. Não, na verdade, eu fiz assim, ó, é uma tentativa só, mas tem 180 minutos. Dentro desses 180 minutos, tá? Você fez a primeira questão, você está lá na quinta, aí você está pesquisando, você, poxa vida, aquilo que eu fiz na primeira questão está errado. Aí você pode voltar nas questões e remarcar, tá? Detalhe, você não perde o que foi marcado nas questões. Então, por exemplo, você fez até a 5, você já fez a 1, a 2, a 3, a 4, está lá na 5. Você lembrou que a 1 está errada, você pode voltar, mudar a resposta da 1, e você vai perceber que quando você for voltando para a questão número 5, porque eu estou fazendo para aparecer uma questão por vez na tela, tá? As respostas que você já marcou na 2, na 3, na 4, elas continuam lá, tá? O único cuidado que vocês têm que ter, gente, é assim, ó, como as questões elas vão ter tamanhos diferentes na tela, porque isso depende da alternativa, né? O que acontece? Você vai clicar lá para voltar e vai clicar para ir para a questão que você estava. Nesse mecanismo de você clicar para voltar e para avançar, se você for muito apavoradinho, de repente você clica num local que não é o botão de avançar, mas é uma outra alternativa, e você muda a resposta da sua questão, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de clicar, tanto para avançar nas questões, quanto para retornar, para que você não tenha, para que você não mude a resposta que você marcou, tá? Então, bastante cuidado. Quanto às questões, assim, eu estou pensando em fazer 10, Vitor, né? Que é normalmente o padrão que a gente faz, mas eu ainda vou dar uma estudada direitinho nisso, tá? Mas normalmente a gente faz 10 questões, tá? Dependendo da prova, se for muito conteúdo e tal, eu posso aumentar um pouquinho as questões. Mas mesmo assim, ó, pensa comigo, né? Eu tô falando em 10 questões, você tem 18 minutos
para resolver cada questão. Se eu aumentasse para 20, você teria 9 minutos por questão para fazer, né? Então, mesmo que eu colocasse lá 20 questões, aí você teria muito tempo para você poder fazer uma questão, né, sem maior problema, tá? Não, eu falo 10 sessões porque você tem uma quantidade de conteúdo bastante grande às vezes, né? Não, 10 sessões, para mim é diferente fazer 10, fazer 20, né? Tá? As minhas questões eu estou montando todas como eu sempre faço, né? Ok? Olha lá, já estão até votando já. 10, 10, 10. Tá, vamos ver isso aí, a gente decide depois. Tá? Ok? Estou à disposição, faço as perguntas que vocês quiserem. Pode ser, talvez 15. Né? Pode ser 15, 10, 20. Quem sabe? Depende do bom humor do professor. Não, estou brincando, gente. Tá? Mas é sério, o número de questões na verdade, eu vou definir com relação aos conteúdos. Tá? Às vezes fica muito conteúdo e você jogar em 10 questões, às vezes fica meio puxado. Você tem que pensar o seguinte, ó. Quanto mais questões tiver, menor é o valor proporcional de cada questão. Ou seja, se eu faço uma avaliação com 10 questões, valendo 10, cada questão vale 10. Né? Vale 1, na verdade, né? A prova vale 10, cada questão vale 1. Né? Se eu faço uma prova com 20 questões, cada questão passa a valer meio. Né? Então, proporcionalmente, você perde menos pontos se você errar uma questão. Então, isso é muito relativo. Né? Mas, volto a dizer, ó, as 3 horas que eu deixei, que eu programei para fazer as avaliações de vocês, é tempo suficiente, inclusive para você poder consultar material, responder a questão com calma, tá? E se você estiver estudando antes, como eu pedi para vocês fazerem, acompanhando de maneira cadenciada esses estudos, né, paulatinamente, se organizando, vocês vão ver que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em responder as questões, tá? Mais alguma coisa? Não? Então tá. Gente, então, para a gente encerrar, ainda hoje eu crio o fórum de dúvidas para vocês lá no Siga, tá? A aula 2 eu acabei de liberar aqui com vocês. Façam a aula 2 com calma, anotem as dúvidas, tá? Postem a dúvida no fórum que eu vou abrir, tá? E aí, as outras dúvidas, conforme a gente for fazendo as aulas online, vocês também vão tirando, ok? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, mandem para mim lá pelo fórum, tá? Inclusive, se você tiver alguma dúvida com relação ao SIGA, tá? Se você não conseguir resolver pela ajuda do SIGA, ou pelos manuais que tem na internet, tem um monte de manual na internet sobre o SIGA, tá? Pode perguntar que eu ajudo vocês, tá? No mais, a gente fica por aqui. A gente se vê provavelmente na sexta-feira, eu vou confirmar isso, mas se eu não me engano é na sexta-feira que nós temos uma outra aula online, tá? Essa aula aqui, assim que eu terminar, que eu encerrar a gravação, vai levar um tempinho, eu vou subir ela para o YouTube e vocês podem consultar caso tenham alguma dúvida, tá bom? Então, por enquanto é só. Se cuidem e a gente se vê numa próxima aula. Valeu? Tá bom, Jair. Vou pensar no seu pedido com bastante carinho, tá bom? Beleza, professor. Dá uma ajuda para nós aí, fazendo favor, que tem que fazer umas coisinhas aí durante a semana, né? Senão não pode ficar paradão. A família chama de vagabundo. Não se preocupa, não. Vou atender o seu pedido, tá? Então tá bom, então, professor. Abração aí, tudo de bom, viu? Até mais, gente. Fiquem com Deus.